Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula sobre emprego das palavras, hoje falaremos sobre o emprego dos pronomes demonstrativos, galera. Eu já vi esse assunto com vocês, eu sei disso, tá? Nós já chegamos a ver, mas eu vou colocar alguma coisa a mais aqui sem me tornar muito repetitivo, porque tem aí outras maneiras de ensinar a mesma coisa que eu vou falar aqui. E eu acho que só acrescenta para quem está querendo aprender. Pois bem, os pronomes demonstrativos são aqueles que vão aí, demonstrar alguma coisa no texto. Então eu tenho os variáveis e os invariáveis, tá? O quadro dos pronomes demonstrativos são esses aqui. Este, esta, estes, essas, esse, aí tem com T, tem com S, né? O aquele, o aquela, e aí tem os invariáveis, que é o isto, o isso e o aquilo. Importante vocês saberem, isso aqui não é masculino disso aqui, de jeito nenhum. Aqui já é masculino e feminino. Este é feminino e esta é... este é masculino e esta é feminino. Aqui é singular, aqui é plural, tá? Mas esses aqui são invariáveis e não são femininos daqueles ali de jeito nenhum. Pois bem, pessoal, os pronomes demonstrativos, eles indicam aí a posição no espaço, no tempo e no texto. Isso aqui é super importante, por isso que eu vou insistir nesse assunto. Questão de concurso, tem a ver com redação e os alunos erram muito, tá? Vamos ver primeiro aí no espaço. Espaço tem a ver com lugar, né? Professor, mas isso eu vou usar só na fala. Não, no texto, às vezes, você precisa indicar o lugar. E eu vou usar aí, né, os pronomes demonstrativos. Você precisa demonstrar o lugar, digamos assim. Pois bem, o lugar onde o falante está, eu uso o este. Eu estou aqui agora, né, falando aqui nesse estúdio, na televisão, tá? Então, o lugar onde eu estou, ou para aquilo que está próximo daquilo que a primeira pessoa está falando, no caso quem está falando agora sou eu vou usar o este. Então eu vou dizer esta TV, tá? Agora, se eu quiser falar da TV que está perto de vocês, que é com quem eu estou falando a segunda pessoa, eu vou dizer essa TV. Agora, se eu quiser falar de uma TV que está distante de nós dois aqui, eu vou falar aquela TV, tá? Não é muito difícil, é só pensar um pouquinho. Ó, o lugar onde o falante está, eu uso este. Olha o exemplo. Esta caneta, esta TV é minha, né? Perto de quem fala, que sou eu, da primeira pessoa. Agora, o lugar onde o ouvinte está, que é a segunda pessoa, né, pessoal? Eu vou usar o esse. Essa caneta ou essa TV que está aí perto de vocês é minha. Perto de com quem se fala, que são vocês, o tu, a segunda pessoa. E eu vou usar o aquele para o que está longe dos dois, tá? Ó, o lugar distante do falante e do ouvinte. O lugar distante de nós dois, eu uso o aquele. Então eu vou dizer aquela caneta, aquela TV lá do outro lado, né? É minha, o lugar longe dos dois. Seria a terceira pessoa, o ele, digamos assim, tá? Isso tem a ver com o lugar. Agora, no tempo, pessoal, é muito importante também vocês se ligarem. Olha aqui, ó. Presente e futuro muito próximo, o que que eu faço? Eu uso este. Tá bem próximo, tá bem perto. Olha, este ano, que é o ano agora, esse ano que a gente está, né? Este ano eu vou tirar férias em dezembro. É o ano de agora, o ano que nós estamos agora. Que não é difícil de saber, tem 365 dias, tá? Que é o mesmo ano. Agora, ou então a noite, não. Esta noite vou ao cinema. É a noite de hoje, do dia que eu estou falando. Eu uso este e esta para um presente, um futuro bem próximo, tá? Que é o mesmo dia, como eu estava explicando para vocês. Agora, ainda se tratando de tempo, para um passado ou um futuro não tão próximos, né, como que a gente estava vendo antes, eu uso esse. Olha aqui, ó. Ano passado, né, não é este ano, é o ano passado. O ano passado me trouxe muitas alegrias. Nesse ano, né, eu conheci meu amor. Passado próximo, olha que linda frase. Passado próximo, que é o ano passado. Né? Ou um futuro próximo, que é o ano que vem. Nesse ano eu tirarei férias, ano que vem, né, eu tirarei férias em dezembro. Nesse ano, porque é um futuro próximo, não tão próximos, né? Não é como esta noite, que é o hoje, ou este ano, né? Então é um passado ou um futuro não tão próximos,
né? Percebam que aqui é um passado e um futuro muito próximo, tá? Isso é importante vocês saberem. Agora, um passado muito distante, eu uso aquele, que daí não é nem neste ano, nem o ano passado, nem o ano que vem. É um ano bem distante, lá em 1940. Olha o exemplo, na década de 40 houve uma grande guerra. Naquele tempo, naquele ano, naquela década, digamos assim, o país vivia dias difíceis. Se eu colocar um nesse, um nesta aqui, tá errado, tá? Dentro do texto. Então é importante vocês saberem disso. Não é muito difícil. Aqui é que a porca torce o rabo. O termo é esse mesmo. Texto, no discurso, pessoal, para quem eu ainda vou citar, para aquilo que eu ainda vou citar. E aí eu estou falando de uma frase inteira, não estou falando só de um substantivo, de um termo. Estou falando de uma frase inteira. Os pronomes demonstrativos, tá? A gente fala em relação anafórica e relação catafórica. Vocês ainda, né? A gente vai falar muito disso em interpretação de textos. Olha aqui, ó. Então, texto, discurso, para o que eu ainda vou citar, eu uso, ó, o que ainda vai ser mencionado, né? Eu uso este com T e isto eu ainda vou mencionar. Os concursos adoram isso aqui, pessoal, interpretação de textos. É isto que eu digo sempre, ele ainda vai falar. O que é o isto? Cultura é fundamental, ele ainda vai falar, tá? Meu irmão vive repetindo este provérbio. Qual é o provérbio? É esse aqui que ele ainda vai falar. Então eu uso este, isto, com T. Casa de ferreiro, espeto de pau, tá? Muito importante. Agora, quando é que eu uso esse, o isso, né? Para o que se mencionou antes. Eu já falei as relações anafóricas e catafóricas, pessoal. Tá aqui, ó. Casa de ferreiro, espeto de pau, meu irmão vive repetindo esse, né? Eu já mencionei o que se mencionou antes, eu uso o isso ou esse. Também tem muito a ver aí com a questão da redação do aluno, pessoal. Perde-se muito ponto por causa disso aqui, tá? Isso é super importante. Também tem a ver com interpretação de texto. Olha aqui, ó. O fumo é prejudicial à saúde. Isso que eu falei lá já foi comprovado cientificamente. Ou seja, se eu colocar um este aqui e um isto aqui, está errado, porque eu já citei, não é algo que eu ainda vou citar, tá? Agora, que mais importante ainda é no texto, falando-se de discurso, mas retomando substantivos agora, pessoal, nomes ou coisas, digamos assim, tá? Não é uma frase inteira como a gente estava vendo antes. Entre 2 ou 3 substantivos já citados. O primeiro que foi citado, eu uso aquele, prestem atenção. O do meio, eu uso este. Ó a besteira. O primeiro que foi citado, eu uso aquele. O do meio, eu uso esse com 2 S's. E o último, né, citado, eu uso este. Prestem muito atenção. O aquele, pessoal, é o primeiro a ser citado no texto. Se gravar isso aqui, mata toda a charada. Olha aqui, ó. Eu estou escrevendo aqui os substantivos, tá. Aí o primeiro que eu citei, eu vou usar aquele. O segundo, que seria o do meio, eu uso esse. Do meio vai ser sempre o esse. E o terceiro, né, que eu citei, e daí é o mais próximo daqui, eu uso este, tá? Mais próximo do referente que está aqui. Pedro, Paulo e João são irmãos, tá? Aí o que acontece? O primeiro, pessoal, claro que eu vou dizer aquele, o segundo eu vou dizer esse, e o terceiro eu vou dizer este, tá? Então assim, pessoal, o gráfico seria esse aí, né? Gravem isso aqui. E aí agora eu vou colocar os exemplos para vocês. Quando tem 3 referentes, eu uso este, o esse e o aquele. Quando tem 2 referentes, aí é que tá, eu não uso esse com 2 S e o aquele, eu uso este e o aquele, tá? E quando tem um referente só, eu uso este. Prestem atenção que o esse quase não vai ser usado, só quando tiver 3 referentes. O esse vai ser sempre o do meio, esse com 2 S, vai ser sempre o do meio, tá? Então, com um referente, o que eu vou fazer? Eu vou usar o este. O fumo é prejudicial à saúde. Esta, ou seja, que é a saúde, né, para não repetir saúde. Então eu uso, quando tem um referente só, eu uso este, que é o mais próximo, que está mais próximo aqui do que eu estou me referindo. Ó, este, saúde, o que eu estou retomando, saúde, eu uso este e não essa, tá? Quando tem 2 referentes, aí é que complica um pouco, porque pode ter gêneros diferentes, e é nesse caso aqui, ó, João e Maria são primos,
esta mora em Santa Catarina, aquele no RS. Fica fácil porque eu tenho gêneros diferentes. Esta só pode ser Maria e aquele só pode ser o João. Mas enfim, eu vou usar o esta, né? Quando tem dois referentes, eu uso este é aquele. Aí eu uso esta, que é a Maria, que é a Maria, e aquele que só pode ser o João, porque daí eu uso este é aquele. E quando eu tenho gêneros iguais, aí sim eu vou precisar usar direitinho, ó. João e Paulo, os dois do gênero masculino, são primos. Este só pode ser o Paulo e aquele só pode ser o João, porque eu uso só o este e aquele. E aí eu uso este, né, para o terceiro ou segundo, digamos assim, porque só tem dois, é 1 e 2, eu uso este para o que está mais próximo e o aquele para o primeiro que foi citado, que no caso é João, galera, tá? Não é tão difícil, ó. Este é o Paulo e aquele só pode ser o João. E aqui, pessoal, ó, nos concursos, em geral, eles fazem dessa forma aqui. Isso aqui é muito usado na linguagem escrita ainda. As pessoas usam, né? Para eu não ter que repetir Machado de Assis, não ter que repetir Carlos Drummond, né? Os concursos vão colocar um texto grande, não vai ser uma frasezinha como eu coloquei ali. Então tá aqui, ó, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade, né? São dois dos maiores nomes da literatura brasileira. Este, né, eu vou usar para o mais próximo, que seria o Carlos Drummond de Andrade. Enfim, o aquele eu vou usar para o primeiro a ser citado. Então aquele é o Machado de Assis e este é o Carlos Drummond de Andrade, tá, pessoal? É fácil, não é difícil, tá? E aí, galera, aqui, ó, quando eu tenho três, aí eu vou usar três referentes. Eu vou usar o este, o esse e o aquele. É que é muito difícil, mas também acontece. Então aqui tá fácil. Este eu uso para o mais próximo ou para o terceiro a ser citado. Esse eu uso para o segundo a ser citado e o aquele para o primeiro a ser citado. Qual foi o primeiro a ser citado aqui? Foi o Pedro. Então é claro que o Pedro vai ser o aquele, né? O do meio, que é o Paulo, eu uso esse. E o mais próximo daqui, eu uso o este, que é o João, que é o mais próximo do que eu estou querendo retomar, tá? Mas gravando o primeiro a ser citado, eu uso aquele, o resto fica bem tranquilo, galera. E aí tá aqui, ó, mesma coisa, agora, né, completinho. Essa aqui é uma outra forma de os professores explicarem, que eu acho que foi a que eu expliquei aí no passado para vocês, tá? Mas que também é válida. O que os professores gostam de dizer? Eu uso, né, o este para o mais próximo, tá aqui, que é o João, né? O esse vai ser sempre o do meio e o aquele para o mais distante do este, que tá aqui, né? Então o mais distante aqui seria o Pedro, né? O esse seria o Paulo e o João é o mais próximo, digamos assim, que é uma outra forma de os professores ensinar. Ó, este é o mais próximo, é o João, o do meio vai ser sempre o esse, e o mais distante seria o Pedro, ou o primeiro a ser citado. Mas os professores explicam dessa forma aqui também, mais próximo, do meio e mais distante, tá? Ou o primeiro a ser citado, o segundo a ser citado, o terceiro a ser citado. E as duas formas estão corretas aí de se ensinar, tá? Basta o aluno prestar um pouco de atenção. Isso aqui com certeza é muito cobrado nas redações, tá, pessoal? Essas questões aí a gente chama de relações anafóricas e catafóricas, né? Mas aqui nesse caso de estar retomando também, eu estou retomando substantivos. Eu devo usar o este, o esse e o aquele da maneira correta. Por que eu uso? O fumo é prejudicial à saúde. A saúde deve ser preservada. Eu não vou repetir. O fumo é prejudicial à saúde e esta deve ser preservada. Eu uso esta, porque é para o que está mais próximo, um referente só. João e Paulo são primos. Paulo mora em Santa Catarina e João no RS, né? Então eu não vou repetir Paulo e João aqui, né? Eu vou usar o este e o aquele também. Pedro, Paulo e João são irmãos. João é o mais novo, Paulo do meio e Pedro mais velho. Por que eu vou repetir se eu posso usar o este, o esse e o aquele, que são pronomes demonstrativos e devem ser usados, galera. Tá ok? É isso aí.